Hoje nós faremos um vídeo especial, e é um vídeo em comemoração ao número de 100 inscritos no meu canal. Aliás, foi uma determinação do meu filho mais velho, o Rafael. Ele me falou: pai, quando chegar ao número de 100 inscritos, você faz um vídeo somente para comemorar. Estamos fazendo. Aliás, enquanto a gente faz esse vídeo, nós já passamos do número de 100, e eu agradeço a cada um de vocês por isso. E aonde fazer esse vídeo? Não tem um lugar mais especial do que esse aqui, porque sobre o que trata o meu conteúdo? Afinal de contas, meu conteúdo trata de tour em imóveis, trata de visita e acompanhamento às obras e também trata de mensagens bíblicas. E aqui nesse local nós faremos desta tríade uma união perfeita, porque foi aqui nesse apartamento onde eu tive o meu vídeo, onde eu fiz o meu vídeo com mais visualizações. Eu tenho mais de 1.800 visualizações aqui no vídeo que eu fiz em cima desse decorado. Nesse prédio também é onde eu faço várias visitas às obras, né? A obra no caso, inclusive hoje eu fiz uma aqui. E nós falaremos hoje sobre o número 100, uma mensagem bíblica em cima do número 100. Então venha comigo para esse vídeo especial de 100 inscritos. Então, como eu falei, esse vídeo de comemoração, ele vai tratar de uma mensagem bíblica que fala sobre o número 100. Quem nunca ouviu falar da parábola das 100 ovelhas? Tem até música sobre isso daí, eram 100 ovelhas, blá blá blá, mas meu negócio não é cantar. Mas essa parábola, ela não está isolada. Ela não é uma parábola que Jesus usou só para falar de 100 ovelhas e do pastor que perdeu uma dessas 100 e foi atrás delas. São 3 parábolas na sequência. É a parábola das 100 ovelhas, onde o pastor perde uma. É a parábola da moeda perdida, onde a dona da moeda tem 10 e perde uma. E é a parábola do filho pródigo. Estão na sequência, nós vamos ler em Lucas capítulo 15, Evangelho de Lucas capítulo 15. A última parábola é a do filho pródigo. E é interessante porque a parábola do filho pródigo também é largamente usada de forma isolada. Mas ela compõe 3 parábolas, né, que tratam de uma mesma questão. E eu vou falar disso ao final desse vídeo, né? Eu sempre digo que a matemática no reino de Deus ela é diferente da nossa, né? Então eu lhes convido a acompanharem comigo essa leitura no Evangelho conforme Lucas, no capítulo 15. Antes de ler, é importante a gente falar que Lucas foi médico na época de Jesus, né? Ele é considerado médico, mas lógico, não é a medicina como é hoje, né? A medicina na época era bem rudimentar. Entretanto, Lucas era um cara diferente. Ele, tendo então essa perspectiva um pouco diferente das ciências, né? Ele procurou escrever o evangelho dele de uma maneira um pouco mais detalhada do que os outros. Bom, então vamos ler Lucas no capítulo 15, versículo 1 em diante. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este, se referindo a Jesus, recebe pecadores e come com eles. Publicanos eram aqueles que eram partidários da República Romana, portanto, aqueles que representavam o Império Romano sobre os judeus, sobre a província judaica, né? Portanto, eles não eram bem vistos. Pecadores não precisa falar nada, né? Eram aqueles que não seguiam corretamente a lei judaica, homens e mulheres que eram párias da sociedade. Já os fariseus e os escribas, aqui no versículo 2, eles eram os religiosos politicamente e religiosamente corretos. E esses murmuravam contra Jesus. Versículo 3, Jesus sabendo disso, né, então propõe a eles uma parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, jubiloso, e chegando em casa, convoca todos os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Essa é a parábola das 100 ovelhas. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha a bomba que Jesus larga no meio dos religiosamente corretos.
E aí ele larga a segunda pancada, a segunda parábola, que tem a ver com a primeira, que é a parábola da mulher que perdeu 10 moedas. Ou qual mulher que, tendo 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, ou seja, não acende a luminária dela, varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha moeda perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Uau, que paulada. Então ele conta a história das ovelhas perdidas, 100 ovelhas, e aí a brincadeira com o título de hoje, né, com o vídeo de hoje dos 100 inscritos, as 10 moedas, e agora ele vem no versículo 11 com mais uma parábola, a mais famosa de todas, a do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por ele as fazendas, ou seja, ele repartiu entre os filhos os bens. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Contextualizando então, um certo homem tinha 2 filhos e esse homem tinha posses. O filho mais novo chega para ele e fala: ô pai, cansei disso aqui, eu quero vazar. Dá minha parte dos meus bens, antecipa a herança aí, não quero esperar morrer, fazer inventário, pagar ITCMD, testamento, caramba, não quero. Me antecipa minhas coisas aí que eu vou carpir o trecho, eu vou pro mundo. Carpir o trecho é um idioma local aqui, é um dialeto local nosso, Ponta Grossa. Foi embora. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo naquela terra, né, houve uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi para um lugar longe, esse lugar que ele foi quebrou, veio uma grande fome e o cara começou a padecer necessidades. Versículo 15. E foi-se e chegou um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E ele estava tão lascado que desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei com meu pai, e vou lhe pedir e lhe dizer: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado sequer de teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, tomou uma decisão, foi para o seu pai. E quando ele ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, né? Bateu aquele peso, aquele arrependimento, aquela saudade, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, aos seus trabalhadores: trazei depressa a melhor roupa e ponham nele, e ponham um anel na mão, e ponham calçados nos pés. Tragam o bezerro cevado e vamos matar ele. Vamos nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E aí Jesus conta o outro lado. Ele fala assim no versículo 25: e o seu filho mais velho estava no campo, trabalhando. Quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Ele ouviu a balada, a rave do filho pródigo estava rolando. Chamando um dos servos, perguntou: o que é isso? Festa essas horas? Tipo assim, numa quarta-feira, às 5 horas da tarde, tá rolando um fervo desse? Hoje não é dia de fervo. O que está acontecendo? Aí o servo disse para ele: veio teu irmão, teu pai matou o novilho cevado, ou seja, hoje seria o precoce, né? O gado precoce. Então o servo falou pro filho que acabou de voltar do trabalho que o irmão tinha recebido sem merecer o gado precoce, né? O Angus precoce, o mais caro, tinha sido desperdiçado ali na festa do irmão que voltou, né? E o filho mais velho se indignou, não queria entrar. E saindo o pai, conversava com ele. E o filho mais velho disse para o pai: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deste um cabrito sequer para eu me alegrar com os meus amigos. Pô, meu irmão, você gastou aí o gado precoce, Angus, o mais caro,
E para mim nem um cabrito, nem aquele cabrito velho, carne dura ali. Vindo, porém, este teu filho, olha só, ele não fala meu irmão, ele fala este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, ou seja, com as prostitutas, na farra, enchendo a cara, pagando gole para os outros, fazendo bagunça, fazendo fervo, torrou tuas economias, as quais eu ajudei a guardar, ele torrou. Vindo ele, você mata o bezerro cevado, o Angus, e dá para ele? Dá para essa festa? Aí o pai disse para ele, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, a gente se alegrar. Porque este teu irmão, olha só, não é meu filho, ele fala, este teu irmão, deu um tapa na orelha dele, estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Punk, né? A gente percebe que as três histórias que Jesus conta, elas têm níveis de detalhes diferentes e cada uma com um propósito, mas a gente percebe que no fim das contas, o que acontece? Jesus fala, tinham 100 ovelhas e um pastor perdeu uma, foi atrás dessa uma, dá alguns detalhes ali de deserto e tal. A outra história é uma mulher que tinha 10 moedas, perdeu uma, e aí começou a procurar na casa, acendeu a luz e tal, um pouco menos de detalhes, chama as amigas. E por fim a história de um pai que tem 2 filhos e um resolve carpir o trecho. E essa sim é uma história com muito mais detalhes, uma história riquíssima de detalhes. Jesus usa bastante elementos de emoção, né? Tem bastante carga emocional essa narrativa. Enfim, ele aprofunda mais informações nessa última história. Talvez seja por isso que tanta mensagem seja dita em cima desta história, dessa narrativa, desta parábola do filho pródigo especificamente, né? Mas eu gosto de falar das três. Sempre que eu vou falar sobre uma delas, eu acabo falando sobre as três, mesmo que o enfoque seja em uma ou outra, né? Porque elas estão no mesmo contexto, e quando a gente fala de Bíblia, contexto é muito importante. A primeira, a segunda e a terceira tratam de um único tema. A matemática no reino de Deus é diferente. A matemática do reino de Deus é diferente. Ela é outra coisa. Veja só, se eu estivesse falando em termos humanos, eu tenho 100 ovelhas, eu perco uma, eu estou falando de 1%, eu vou deixar 99% no deserto, sem guarda, sem cerca, para ir buscar o 1% que se perdeu? De jeito nenhum. Na matemática humana, eu classifico isso como perda e prejuízo. Tchau, foi embora. Segue o baile. Vamos cuidar dos 99 que ainda tem. Fazer dinheiro com esses daí. Falando da moeda, 10%, né? Tenho 10, perdi uma, 10% já é mais complicado. Mas se recuperar esses 10% significasse risco para os outros 90%, eu não iria correr esse risco, né? Classificaria como perdas e danos, embora alto, e bola para frente. No caso dos filhos, são 2, então é 50%, um número bem maior, percentualmente falando já bem maior. Quem poderia dizer, dos 2 filhos, pelo menos o mais velho ficou, é o mais responsável, e ele vai tomar conta das propriedades, né? De qualquer maneira, aos olhos dos homens, é possível assumir essas perdas, né? Aos olhos do reino de Deus não é bem assim. Então, o que é importante a gente bater em cima? A matemática no reino de Deus é diferente. A matemática no reino de Deus não é conforme a nossa. Você já leu na Bíblia, ou já ouviu falar, que Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, né? Que a sabedoria do mundo é loucura para Deus e que a loucura aos olhos do mundo é sabedoria para Deus? O apóstolo Paulo fala isso, né? Então essas 3 parábolas, elas vão nos dar uma ideia de como que é essa matemática. No reino de Deus, o 1 é tão importante quanto o 99. No reino de Deus, o 1 é tão importante quanto 10. No reino de Deus, 1 é tão importante quanto 2. Porque é o seguinte, Jesus falou uma vez para um cara, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus falou assim para um cara, de que adianta você ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Porque a alma, né, a vida humana, né,
O espírito humano é a coisa mais importante que existe. E para Deus é assim. Tanto que o Evangelho de João vai dizer lá que Deus enviou seu Filho ao mundo, né, para que o mundo fosse salvo por ele. A coisa mais importante que Deus tinha. Então, na matemática dele, 100 ovelhas, uma vale o mesmo que as 99. Porque as 99 não estão perdidas, as 99 elas estão guardadas por ele. Aquela uma que se perdeu precisa ser achada. São 10 moedas, uma se perdeu, 9 estão guardadas, seguras. A que se perdeu é importante, precisa ser localizada com toda diligência. 2 filhos, um está em casa, está trabalhando, o outro foi para a esbórnia, como eu costumo dizer, está perdido, precisa ser resgatado. Jesus falou isso num contexto onde haviam publicanos e pecadores, de um lado, e do outro haviam fariseus e religiosos. Então o que Jesus está falando para esses caras? Vocês estão aí dentro da religião de vocês, entendendo que estão fazendo a vontade de Deus. Eu não vim para vocês, eu não vim aqui para trazer mensagem para vocês, eu vim trazer mensagem para aquele que se perdeu. E ele foca nisso, ele foca nos que estão perdidos. Por isso que ele andava com publicanos e pecadores. E os caras estavam justamente criticando isso, falando, esse cara aí se diz profeta, mas ele não sai do meio dos caras que estão condenados. Jesus andava na margem, Jesus andava entre os marginalizados. Eu costumo dizer, brincando, mas nem tanto brincando, nem brincando tanto assim, que se Jesus estivesse andando entre nós nos dias de hoje, ele não estaria nas igrejas de jeito nenhum. Ele estaria no meio dos pecadores, cara. Estaria ali numa quebrada de crack, numa biqueira, numa boca. Ele estaria ali, porque é ali que está o perdido. É ali que está o necessitado. Mas enfim, o grande lance dessa mensagem de hoje é mostrar que o um no reino de Deus vale o tanto quanto o todo. Que essa matemática é diferente. Então, ao final das contas, é importante eu dizer aqui hoje que você é importante. É imperativo eu dizer isso aqui. Você é importante. Não interessa o que tua história fez com você até aqui. Não interessa o que as pessoas fizeram com você até aqui. A tua família, as pessoas que te criaram, os ambientes que você foi criado. Não interessa o que você sofreu até hoje. Não interessa o que você aprontou até hoje. Não interessa o que você acha que aprontou. Não interessa as culpas que você tem. Não interessa sequer se você de fato é culpado por ela. Portanto, é imperativo dizer que, aos olhos de Deus, todos nós temos importância, independente daquilo que nós achamos que somos. Se temos valor perante nós mesmos ou não. É importante a gente entender isso. Então, não se julgue a ponto de não achar que merece o favor de Deus, nem o amor dele. Porque esse julgamento cabe a ele. Saiba disso, você é especial. Saiba disso, você é uma pessoa de valor. Você tem valor tanto quanto as 100 ovelhas, ou melhor, tanto quanto as 99 ovelhas que estão lá no pasto, tanto quanto as 9 moedas que estão na carteira, tanto quanto o filho que ficou trabalhando em casa. Você tem valor, assim como a ovelha que se perdeu. Você tem valor, assim como a moeda que se perdeu. Você tem valor, assim como o filho pródigo que saiu para a bagunça e voltou depois arrependido. O Senhor nos procura e nos busca o tempo todo com toda a diligência dele. Quando Jesus falou dessas parábolas, o pastor, a mulher e o pai representam ele, representam o amor dele. Os perdidos somos nós. É tempo então da gente olhar para ele, não olhar para a religião, não olhar para o clero, não olhar para as instituições religiosas. É tempo de olharmos para Deus, é momento de olharmos para Deus. Essa mensagem é para você. Você se considera um perdido? Cara, essa mensagem é para você. Você se considera um desigrejado? Eu também. Essa mensagem é para você. Você nunca ouviu nada desse tipo? Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para te trazer a realidade de uma vida com Deus, que não depende de estrutura nem de nada, a não ser você e Ele. Sabe como que foi o que Jesus ensinou depois que Ele ensinou o Pai Nosso?
barato isso. Quase que todo mundo sabe a oração do Pai Nosso, né? Mas sabe o que ele ensinou logo depois? Logo na sequência, ele falou assim, você quando for orar, não ore igual esses caras que ficam falando em voz alta, levantando a mão no meio dos outros, fazendo isso em praça pública, ou seja, no meio de um monte de gente. Quando você for orar, vai no teu quarto, lá em secreto, fecha a porta, lá onde ninguém te vê, lá no secreto, lá onde você é você sem máscara, onde só está você e tua consciência e Deus. Lá você faça a tua oração. Foi isso que ele ensinou depois do Pai Nosso. Te convido a fazer isso agora. Seja você hoje esse resgatado por Deus. Seja você hoje esse que é encontrado por Ele. Sejamos nós todos conscientes de que somos alvo do amor de Deus. Num vídeo atrás eu falei, não estamos sozinhos, não estamos desamparados. Hoje eu estou falando, você tem valor, você é importante, você é importante. Não interessa quantas vezes você ouviu o contrário, não interessa quantas vezes você foi esculachado, não interessa quantas vezes foi deixado de lado, esquecido, abandonado. Não interessa se teu pai, se tua mãe te abandonaram, não interessa se tua família te abandonou, não interessa se seus amigos te abandonam. Você é especial. Ponto. Enfim, esse foi o nosso vídeo Basileia de hoje. No lugar onde eu bati o meu recorde de visualizações, no lugar onde eu faço a maioria dos meus vídeos, né? E nesse lugar que já é abençoado e foi mais um pouco abençoado hoje, nessa tarde, com essa mensagem que fala sobre as 100 ovelhas, no vídeo dos 100 inscritos, sobre a matemática do Reino de Deus. Sou Juliano Panza, sou seu personal broker, sou seu amigo das mensagens Basileia que fala sobre o Reino de Deus. Mais uma vez eu te convido, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, faça esse vídeo chegar para mais pessoas. Quando você dá o like, quando você compartilha, você não está colaborando com o Juliano. Isso não faz diferença nenhuma para o Juliano. Faz diferença para as pessoas que precisam ver esse tipo de mensagem. Aí sim, mande para elas. Até mais, um abraço.